Olá a todos. Hoje queria falar-vos um pouco sobre a origem das doenças. É cada vez mais aceite pela própria comunidade científica a origem emocional das doenças. Mas o que é uma emoção? Uma emoção é a forma como reages a um determinado estímulo. Como sentes esse estímulo? É a forma como reages e sentes a realidade à tua volta. É, no fundo, o que molda o teu estado de consciência. Cada célula do teu corpo é comandada segundo este teu estado de consciência. Ou seja, responde à tua mente, alterando a sua própria bioquímica. Por exemplo, se te sentes triste, bioquimicamente a emoção de tristeza vai ativar a secreção de uma hormona da hipófise, que seguidamente age sobre as glândulas suprarrenais, aumentando a produção de cortisol, a chamada hormona do stress, o que leva à diminuição da tua imunidade. Ou seja, a tristeza diminui a imunidade do teu organismo, o que por si só facilita inevitavelmente o aparecimento de doenças. Nas estatísticas, já há muito tempo que se admite que um cancro surge normalmente em consequência de uma depressão. Ou seja, a mente expressa-se através do corpo. O corpo é um veículo para a expressão da mente. O corpo segue totalmente as ordens da mente. E na realidade, a tua mente tem o poder de criar a tua realidade através dos teus pensamentos e das tuas emoções, como é óbvio. Se tu tens uma doença, isso diz muito sobre o teu estado interior. Essa doença é um alerta de que algo necessitas urgentemente transformar interiormente. E quanto mais expressiva e limitadora for essa doença, maior será a necessidade dessa transformação. O teu corpo é um conjunto de bilhões de células organizadas que trabalham como um todo. A doença é um estado de desordem, de desequilíbrio interno. A doença não é um castigo, não é um acaso, não é um erro. A doença é algo que se manifesta no teu corpo. O teu corpo, antes de manifestar alguma doença, avisa-te previamente. Como? Surgem indicadores ou sintomas que podem ser um desconforto, uma dor, uma quebra de energia ou de vitalidade. Pode ser febre. Enfim, estes sintomas são sinais de que algo está errado contigo. Quando a tua mente cria sofrimento emocional dia após dia, é uma questão de tempo até surgir a doença. Por isso, se queres saúde, tens primeiro de aprender a gerir as tuas emoções. A tua saúde depende claramente da tua capacidade para gerir as emoções. E essas emoções são criadas pela própria mente. E todas as doenças são causadas por emoções negativas. Se as células do teu corpo são comandadas pela tua mente, então nas tuas mãos está a capacidade de ser saudável. Basta para tal que faças uma gestão adequada das tuas emoções. Mas afinal, como é que surgem as emoções negativas na tua mente? Sempre que os teus desejos saem frustrados, o que é frequente, porque é impossível ter sempre o que tu queres e como queres, então surgem as emoções negativas.
quando a tua mente se identifica com essas emoções negativas, por ela própria produzidas, e não as exterioriza, ao fim de algum tempo, elas vão expressar-se através do teu corpo. E como? Através de uma doença. A causa de uma doença ou de um sintoma não está num acontecimento que tu vivenciaste em determinado momento da tua vida. Nem mesmo numa sequência de acontecimentos, por mais desagradáveis que te possam parecer. A causa da tua doença está na forma como tu sentiste e como reagiste perante determinado acontecimento ou conjunto de acontecimentos. Ou seja, a tua doença provém da forma como lidas com um determinado obstáculo da tua vida e não do obstáculo em si. Se em determinada altura da tua vida sentes uma dor, a mensagem que o teu corpo está a transmitir é que estás a resistir ou estás a recusar aceitar algo na tua vida. Faz sentido? Não deves reprimir as tuas emoções. As emoções devem ser sempre vividas, mas não necessariamente expressas em comportamentos. Deves, pelo menos, expressá-las verbalmente, pois uma emoção que seja comunicada adequadamente evita a criação de uma doença. Quando aparece um sintoma físico, ele é evidência daquilo que tu sentiste, mas que, de certa forma, não conseguiste verbalizar. E por isso o teu corpo está a exteriorizá-lo. Para prevenir as doenças, a solução passaria por uma educação emocional. Se as crianças usufruíssem de uma verdadeira educação emocional, aí poderíamos estar a prevenir, por exemplo, o cancro. Um cancro só surge quando a pessoa já vivenciou várias situações que não conseguiu ultrapassar verdadeiramente e não consegue libertar-se das emoções negativas, como mágoas, ressentimentos ou raiva. E insiste em não aprender com elas. Insiste em não mudar algo na sua vida. O cancro é um sinal óbvio de que a pessoa não está a conseguir realizar a sua missão de vida há já algum tempo. Em muitos casos, a doença controla a mente da pessoa ao ponto de a tornar temporariamente inacessível à sua própria cura interior. Nestes casos, o melhor caminho poderá passar por lhe induzir a ideia de que a cura pode acontecer por algo externo. E aqui podem até entrar medicamentos que podem ser um instrumento útil para ajudar a cura física, enquanto o doente sente que está vulnerável ou até porque não acredita no seu poder de cura. Mas se a pessoa não conseguir perceber e controlar a verdadeira causa do problema, mais cedo ou mais tarde o cancro estará de volta. A cura interior é a única cura que é realmente eficaz. Há muitos casos em que a medicina convencional não tem explicação científica, nem sequer tem solução para determinadas doenças. Nestes casos, é urgente uma visão holística da saúde, integrando tudo: corpo, mente e espírito. Os medicamentos são um bom exemplo de como a medicina convencional não tem uma visão holística do paciente. Os medicamentos têm efeitos secundários, ou seja, fazem bem a umas coisas e mal a outras. Mas o maior problema do sistema de saúde convencional
é o facto de promover a desresponsabilização da pessoa, do paciente, que se encontra doente. O doente nunca chega a compreender que é o responsável pela sua doença. E por isso continua a vitimizar-se. Considera que tudo aconteceu por um azar, um enorme azar. No fundo, delega a sua responsabilidade de cura nos medicamentos, nos médicos, nos hospitais. Vivemos num sistema de saúde que não trabalha a prevenção e que praticamente só intervém quando a doença se instala. E aí já é tarde. Há cerca de 2000 anos atrás, a China criou um sistema onde os pacientes investiam na manutenção do seu estado de saúde. E só no caso do paciente adoecer é que o seu médico deixava de receber o ordenado. No Ocidente existe exatamente o contrário. O médico só ganha com a doença e não com a saúde. Enfim, poderia nomear aqui muitas doenças como exemplo, mas vou focar-me, por exemplo, na esclerose. A esclerose múltipla ou outros tipos de esclerose surgem em pessoas que habitualmente vêm ultrapassar questões de orgulho excessivo. As características comuns dos portadores de esclerose são a inflexibilidade, o desejo excessivo de controlar ou de planificar tudo com muita antecedência e até a necessidade de justiça e de justificar tudo. Devido à urgência constante das suas próprias necessidades, tornam-se pessoas profundamente revoltadas. Normalmente, até são pessoas que aparentam uma expressão de uma certa doçura, porque reprimem muita dessa revolta que sentem. Então, essas emoções começam a agredir o seu próprio corpo, o que leva ao aparecimento desta doença autoimune. O sistema de crenças destas pessoas é usualmente tão rígido que não se permitem errar e acabam muitas vezes por criar a sua própria vida de mártires. Isto é o que acontece na esclerose, mas podia trazer-te aqui a fibromialgia ou, enfim, qualquer tipo de cancro. São tantas as possibilidades de doenças. E cada doença tem a sua própria origem emocional. Podes até chamar-lhe origem metafísica, se quiseres. O que é um facto é que a doença se acaba por instalar no corpo e somatiza tudo o que a mente tem estado a criar. Então, precisas prestar mais atenção ao teu corpo, àquilo que ele transmite, os sintomas, as dores. Tens que estar permanentemente consciente das tuas emoções, das emoções que a tua mente está a criar, pois são elas as responsáveis pelo bem-estar do teu corpo. A tua mente é responsável pelas patologias do teu corpo. Se procuras a raiz de uma doença, então não te distraias com os sintomas que te aparecem. Podes sempre reprogramar a tua saúde através de novas escolhas para a tua vida. Mas primeiro precisas reconhecer que a tua doença física tem uma causa emocional. A doença é, na verdade, uma libertação de toda a negatividade acumulada. Tentar bloquear essa eliminação é bloquear também a cura. A solução está em facilitar essa libertação. A doença só aparece numa fase em que a negatividade acumulada é tão excessiva que, se não sair
de alguma forma, conduz inevitavelmente à morte súbita. O que deves então fazer para evitar chegar a este estado? Primeiro que tudo, tens de criar na tua mente condições para viveres em verdadeira paz interior. Para te manteres saudável, a tua mente não pode estar em constante conflito interno. Tens que saber aceitar, saber perdoar e saber agradecer tudo o que te acontece na vida. Porque nada acontece por acaso. Tudo o que o universo te traz não são mais do que oportunidades para a tua evolução, para a tua aprendizagem. Resistir a estas oportunidades de crescimento, assim como resistir às mudanças que precisas fazer na tua vida, é uma das principais causas para o surgimento das indesejadas emoções negativas. Precisas aprender a processar as tuas emoções. Se não libertas as tuas emoções negativas, se não as exteriorizas, elas vão ficar retidas. E já percebeste onde te pode levar. Percebes então porque és o principal responsável pela tua saúde? Muitas vezes as pessoas dizem: só peço a Deus que me dê saúde. Mas Deus não dá saúde ou doença. Se queres pedir saúde, tens que dirigir esse pedido à tua própria mente, não a Deus. És tu que decides se queres fazer parte da cura ou fazer parte da doença. Fazer parte da cura é uma escolha tua, cuja consequência é a saúde. Fazer parte da cura começa sempre por perceberes qual é a tua missão e caminhares nesse sentido. A escolha é tua. Pensa nisso.